Evangelho de João, capítulo 1, versículos 19 a 34, diz: Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: Não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: E então quem é você? É Elias? E ele disse: Não sou. É o profeta? Ele respondeu: Não. Finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: Então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Aqui temos João, apóstolo, escritor desse evangelho, dando testemunho do que João, filho de Isabel e Zacarias, que não era apóstolo, era o precursor de Jesus, era aquele que veio para anunciar a chegada do Messias. João, apóstolo, está dizendo o que João Batista, ficou conhecido como João Batista, porque batizava, o que João Batista disse acerca de Cristo, de Jesus. João está dizendo, João apóstolo está dizendo o que João Batista disse a respeito de Jesus. Olha o verso 19 de novo. Então, este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Veja que os sacerdotes e levitas, os líderes do culto no templo, enviaram uma comitiva para perguntar a João, o Batista, quem ele era. Porque eles achavam que João podia ser o Messias que eles aguardavam. Verso 20, ele confessou e não negou, declarou abertamente: Não sou o Cristo. Ele não queria deixar dúvida. Ele não era o Cristo. Perguntaram-lhe: E então quem é você? É Elias? Por que eles perguntaram se João Batista era Elias? Elias era um dos maiores profetas, foi um dos maiores profetas do Velho Testamento. E agora eles chegam e perguntam para João: Você é Elias? Por que eles perguntaram isso? Em Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, havia uma profecia no capítulo 4, versículo 5, que dizia assim: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Não é que Deus ia enviar o próprio Elias.
Era alguém que viria no mesmo espírito de Elias, com a mesma autoridade profética de Elias, seguindo os passos de Elias. Era isso que essa profecia estava dizendo. E agora, os sacerdotes e levitas mandam perguntar a João Batista: você é esse Elias? Você é o cumprimento daquela profecia lá do Velho Testamento, lá de Malaquias? E a resposta de João é: ele disse, não sou. E João não ia dizer que era, porque se tomava a pessoa que viesse no espírito de Elias como uma pessoa grande, uma pessoa importante. E João não queria glórias para si mesmo. Então ele assume com muita humildade, ele não é o Messias, ele não é o Cristo, ele não é Elias. Aí eles perguntam, é o profeta? O profeta, o que eles queriam dizer com isso? Porque também Moisés fez uma profecia lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Moisés disse assim: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Moisés estava dizendo que Deus ia levantar sucessores, profetas, guias espirituais, que iam guiar o povo de Deus depois que Deus levasse o próprio Moisés. E os judeus entenderam isso como uma profecia de que viria um grande profeta com a mesma autoridade de Moisés, com o mesmo relacionamento com Deus que Moisés tinha. Então isso era conhecido entre os judeus, essa profecia de que Moisés disse que viria um profeta. E Moisés estava falando de todos os profetas que Deus ia levantar para guiarem o seu povo em direção a Deus. E agora perguntam para João Batista: você é o profeta? Porque o povo criou-se a tradição de que viria um profeta em especial, com a capacidade, com a autoridade espiritual de Moisés, tanto quanto a outra figura lá de Malaquias, de um profeta no espírito de Elias. E a resposta de João de novo foi: não, não sou. E finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. João responde com Isaías 40, versículo... não é Isaías 40, versículo 3. A profecia de Isaías, eu não anotei aqui a referência, desculpem. Mas João responde com a profecia feita pelo profeta Isaías de que Deus iria levantar um mensageiro para preparar a chegada do Messias. Ele diz: eu só sou esse mensageiro, estou preparando a chegada do Senhor. Versículo 24, alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Para batizar você precisa de autoridade. É interessante o assunto do batismo, porque alguns estudiosos dizem que o batismo iniciou-se a partir daqueles ritos de purificação que eram contidos lá na lei de Moisés, sobre água que era aspergida sobre o povo. E os essênios, um grupo religioso da véspera do nascimento de Cristo, que viviam
em comunidades afastadas, nos desertos, eles recebiam os seus novos convertidos através do ritual do batismo. Inclusive, alguns estudiosos acreditam que João Batista era um essênio. Eles viviam em comunidades monásticas, né? E agora eles questionam João Batista. Como se você batiza, se você está dizendo que não é ninguém, que não é importante? Aí João responde, verso 26, respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele está dizendo, está vindo alguém aí muito grande, alguém muito maior do que eu não sou ninguém, é isso que João está dizendo. Eu não sou ninguém, eu só batizo com água. Quem é digno de glória mesmo é quem está vindo aí. A pessoa que eu estou anunciando, esta é que realmente é importante, esta é que é em quem realmente nós devemos colocar a nossa esperança, voltar os nossos olhos, é para esta pessoa. É claro que ele estava se referindo a Cristo. E ele estava dando testemunho da grandeza de Cristo. E uma coisa que nós precisamos ter em mente, eu aplico esse princípio aqui às nossas vidas. Cuidado para não tirarmos a glória do Senhor Jesus e a tomarmos para nós mesmos. Os meus irmãos aqui da Redenção e até de outras igrejas que eu pastoreei, são testemunhos, então são testemunhas de algo de que eu já disse nas minhas ministrações. No dia que eu partir dessa vida, eu não me importo muito que não se lembrem de mim. Eu não faço nenhuma questão de ser lembrado, de ser guardado memorial meu, nada disso. Mas não esqueça de Cristo. Não esqueça de Jesus Cristo. Nós precisamos olhar e pensar e espelhar a nossa vida em Cristo. A glória dele. A Bíblia diz que o mundo foi criado por ele e para a glória dele. Ele veio na plenitude dos tempos. Ele é o Deus que se fez homem, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A glória dele. Eu falei disso recentemente numa dessas transmissões que eu fiz. Nós precisamos olhar verdadeiramente para Cristo. Nesse tempo de tantas notícias, tantas incertezas, pandemia, ameaça de crise política no nosso país, olhe para Cristo, se volte para Cristo, confie em Cristo, aproveita o tempo para conhecer mais a Cristo. Estuda os evangelhos e veja o que eles dizem a respeito de Cristo. Olhem para o Novo Testamento e aprendam o que ele ensina a respeito da pessoa de Jesus Cristo. A nossa paz e a nossa segurança virá do nosso conhecimento de Cristo. Quanto maior for o nosso conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, maior será a nossa paz e a nossa segurança. Esse exemplo de João Batista aqui é fantástico. João Batista não quer nenhuma glória para si. João Batista não quer nenhum título, nenhuma glória para si. Ele quer que as pessoas olhem para Cristo. Ele diz que quem tem importância verdadeiramente é Cristo. Ele diz, eu sou só um pregador. Eu só estou anunciando a vinda do Messias. Eu só batizo vocês com água. É interessante, é maravilhoso isso. Eu só batizo vocês com água. Há um detalhe interessante. Vamos continuar lendo a partir do versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já era o dia seguinte.
Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim. Porque já existia antes de mim. Eu já falei disso numa mensagem anterior aí, recente. Verso 31, eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Olha aqui que detalhe interessante que João nos traz. Quando ele recebeu o chamado de Deus para anunciar a chegada do Messias, ele recebeu um sinal. Deus lhe mostrou que quando ele batizasse alguém e ele visse o Espírito se manifestar de maneira visível aos olhos sobre aquela pessoa a quem ele batizasse, ele deveria saber que aquele era o Messias e que aquele era o que batizava com o Espírito Santo. Isso aqui é muito interessante. João está dizendo: eu não sou nada. Eu sou só um pregador. Eu estou só anunciando a vinda do Messias. Ele realmente é quem é importante. Eu só batizo vocês com água. Ele batiza com o Espírito Santo. Ele dá o Espírito Santo para vocês. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e ainda hoje continua batizando com o Espírito Santo. Na continuidade do nosso estudo aqui no Evangelho de João, nós vamos chegar lá mais perto do final do livro, quando Jesus disse: é bom eu ir para o Pai, porque aí o Espírito Santo vai descer sobre vocês, eu vou enviar o Espírito Santo. E ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o Consolador para que fique com vocês para sempre. E Jesus estava falando do Espírito Santo. Então ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem toca em nossos corações, nos dá compreensão do Evangelho, nos leva a render a nossa vida a Cristo, a nos reconciliar com Deus. E a Bíblia nos ensina que no momento em que nós ouvimos a voz do Espírito Santo e rendemos a nossa vida a Ele, Ele passa a habitar em nossa vida. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 3, 16 e 6, 19, que o nosso corpo é um templo onde o Espírito Santo mora quando nós rendemos nossa vida a Cristo. E que é o Espírito Santo quem guia a nossa vida. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E aqui João está dizendo, ele, Jesus Cristo, é quem dá, é quem batiza com o Espírito Santo. Ele é quem realmente transforma as nossas vidas. João está dizendo, eu não sou nada. E eu gostaria de nessa manhã dizer a mesma coisa. Eu não sou nada. Eu não faço a menor questão de que daqui a alguns anos, quando eu partir dessa vida, ninguém lembre quem foi Arquimedes. Não faço a menor questão disso. Mas se eu conseguir transmitir a palavra de Cristo e ela penetrar o seu coração e você receber a Cristo em sua vida e esse selo do Espírito de Santidade que Cristo dá em sua vida, amém. E a palavra não esqueça de Cristo. Ele é quem realmente importa. Ele é quem realmente conta. Ele é quem realmente faz a diferença em nossas vidas. Essa palavra de João, eu quero encerrar essa reflexão dessa manhã com essa palavra de João. Ele diz, eu não sou nada. Eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta, eu sou só um pregador que Isaías
profetizou: eu estou apenas preparando vocês para a chegada do Messias. Eu só batizo vocês com água. Diz, mas agora, depois de mim, vem um que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das sandálias dele. Quem desamarrava as correias das sandálias dos seus senhores eram os escravos. Ele diz, eu não sou digno nem de ser um escravo dele. Ele realmente é quem transforma as vidas, porque ele é o que batiza com o Espírito Santo. Nessa manhã eu deixo essa palavra. Nós precisamos realmente de Cristo, não precisamos de glória para nós mesmos. Todo cristão deve viver para a glória de Cristo e deve ser submisso ao Espírito de Cristo, porque ele é quem batiza com o Espírito Santo. Eu desejo, meu irmão e minha irmã, que você deixe o Espírito de Cristo guiar a sua vida, todas as áreas da sua vida. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco. O Senhor és meu rei.